Muito boa tarde. Chegamos ao último dia da terceira Semana Internacional de Segurança do Paciente, Safety for Me. Um dia bastante especial. A gente vai receber hoje colegas que estão no Brasil e no Reino Unido para conversar um pouquinho mais sobre engajamento do paciente. Como de costume, vou passar a palavra para o Salvador para ele poder fazer o seu boa tarde aqui e nós já vamos fazer menção e agradecimento aos nossos patrocinadores. Boa tarde a todos, para quem está no Brasil, quase noitinha já na Inglaterra, né? E bom dia para quem está nos Estados Unidos. Uma alegria estar fazendo esse nosso último dia da semana. Está sendo, né? Não foi? Está sendo uma semana espetacular. Agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, aí o Gustavo Lemos pela Bayer e o Valmir Júnior pela MV, né? E espero que vocês aproveitem muito esse nosso último dia aí. Obrigado. Que bom. Obrigada, Salvador. A gente vai passar primeiro o vídeo da Bayer, nosso agradecimento ao patrocínio, e todo o apoio para que a semana pudesse estar acontecendo. Aqui na Bayer, nós acreditamos em um mundo com saúde para todos e fome para ninguém. Para transformarmos essa visão em realidade, concentramos nossos esforços em 3 unidades de negócio: farmacêutica, agrícola e saúde do consumidor. São mais de 125 anos de história no Brasil. E a nossa operação é a segunda maior do mundo. Na Bayer, buscamos profissionais que queiram construir um propósito em comum. Somos guiados por uma cultura que une valores, comportamentos e uma visão de mundo melhor. São os pilares da nossa cultura corporativa que nos unem, cruzando fronteiras nacionais e consolidando a presença da Bayer globalmente. E assim, vamos construindo, dia após dia, uma mentalidade mais inclusiva. Diversa e plural, com diferentes sotaques e uma só voz. Seja você. Somos a Bayer Brasil. Obrigada à Bayer por todo o apoio que nos deu até aqui. O Gustavo está aqui conosco. Nosso agradecimento a ti e a toda a equipe, Gustavo. Também quero agradecer a MV, aqui sendo representado pelo Valmir, que vai fazer uma apresentação sobre interoperabilidade. Então, Valmir, queria te dar as boas-vindas, te agradecer, e o palco é teu agora nesse início de dia. Ok, obrigado. Queria agradecer ao convite, Salvador, aí a Safety for Me, em poder fazer a apresentação, falar de um tema de extrema importância, não só no Brasil, mas a nível global. E a gente vai trazer aqui um case falando um pouco sobre como a gente conseguiu promover a interoperabilidade. É um case, né, Salvador? Tu como gaúcha, assim como eu, é um case também de Porto Alegre que a gente tem, e a gente vai poder mostrar que as tecnologias, elas já estão prontas e elas já podem, eu diria, estava até comentando hoje, muito mais da instituição em fazer adesão à interoperabilidade do que os fornecedores. A gente já está conseguindo, essa cadeia de fornecedores, promover a interoperabilidade. Então, eu vou compartilhar aqui a tela aqui para falar um pouquinho sobre esse processo. Então, a gente tem aqui, estão conseguindo visualizar a minha tela, tá ok? Beleza, então a gente vai mostrar para vocês aqui esse processo da interoperabilidade. Para que ocorra interoperabilidade, é necessário a gente ter um processo que a gente chama da jornada digital do paciente. E ela vai estar aqui, começa com o paciente em casa sentindo um problema de saúde, e através de um aplicativo um aplicativo white label, onde ele vai poder, através desse aplicativo, ele vai poder fazer o agendamento de uma consulta ou um pré-atendimento numa unidade de emergência. Então, ele pode acessar pelo aplicativo, ele pode acessar pelo site. Esse é um aplicativo que a gente chama, ele é agnóstico, ele vai poder identificar os hospitais que tem naquela região, que atendem aquele plano de saúde, aquele seguro-saúde dele, em que ele vai fazer esse pré-atendimento, o agendamento, ele busca aqui esse atendimento, e ao chegar na instituição, ele já vai fazer uma outra interoperabilidade, que ele vai fazer
o atendimento, pré-atendimento, onde ele já vai conectar com a seguradora, ele já vai passar através de protocolos de comunicação estandarizados, as informações, ele vai retornar com a autorização desse atendimento, através de um totem. No momento que ele faz esse atendimento, ele já vai para o consultório, e aí o médico faz o atendimento, registra esse atendimento, lembrando que esse atendimento ele pode ser presencial ou ele pode ser também por teleconsulta. Então, uma vez que ele faz esse atendimento aqui, ele recebe uma prescrição, ele fez o atendimento, o médico prescreveu, ele recebe uma prescrição digital, e aí ele recebe no seu celular, no seu dispositivo móvel, uma receita onde indica aonde tem aquele medicamento, o preço daquele medicamento. A partir dali, ele já pode fazer a compra do medicamento, já conectando com as farmácias, fazendo essa interoperabilidade com outros segmentos, que é uma farmácia, que é com o comércio, onde ele pode dizer que vai retirar na farmácia ou ele quer que receber em casa, e a partir daí, através do aplicativo, que é um registro, onde ele vai ter um registro eletrônico de saúde, ele vai monitorando seus sinais vitais, mandando para o aplicativo, que vai mandar para o operador e que pode, a partir daí, convocar ele através do aplicativo para que ele compareça e para que ele possa fazer, vamos dizer assim, um acompanhamento num programa, se ele tem, por exemplo, a sua pressão arterial, ela não está dentro dos padrões de normalidade, ele já pode ser chamado para um programa que vai acompanhar e vai fazer a prevenção através do Monitore Vitals. Então, aqui a gente tem uma série de produtos que se integram com N base de dados e que a gente está falando dessa interoperabilidade. E a gente tem aqui, como é que é essa arquitetura? Essa arquitetura de interoperabilidade, a gente está falando de soluções que foram desenvolvidas pela MV, ou seja, o hospital A, B ou C que utiliza MV. Eu posso fazer a integração com wearables, com dispositivos, com smart, né, o smartwatch, onde ele pega essas informações e ele transforma esses dados gerados por esses equipamentos, por esses dispositivos, e ele vem jogando essa informação por aplicativo, onde eu posso inserir também dados através do aplicativo, isso tudo através de um protocolo de comunicação HL7FR, com protocolo de interoperabilidade, aqui o protocolo próprio do Personal Health. Os consultórios onde ele vai fazer o atendimento também vão ter um protocolo de comunicação, uma API, e soluções terceiras que podem ser aí, aqui no Brasil, de qualquer outra solução, como Philips Stasi, Pixion, Agfa, Daedalus, né, que hoje Daedalus. Isso tudo ele joga dentro de uma camada de integração do Personal Health, joga essa interoperabilidade, e aqui eu vou ter dados demográficos do paciente, identificação, a ficha clínica, os episódios, atendimentos do paciente, exames laboratoriais, documentos clínicos, cirurgias, o monitoramento de sinais vitais que eu falei que podem ser inseridos pelo dispositivo móvel ou podem ser conectados com esses dispositivos, né, esses wearables aí, e as atividades de saúde que ele faz, se ele caminha, se ele corre, faz alguma atividade física, e essas informações, elas são distribuídas em duas partes. O Personal Health, que é o próprio usuário, ele vai poder, através dos aplicativos, ele vai poder consultar e ter o histórico de saúde dele, poder monitorar os seus sinais vitais, suas condições de saúde, pode conectar com a farmácia digital para fazer a compra dos medicamentos que foram prescritos pelo médico, e a gente tem aqui um Health Lake, que é para justamente as operadoras, secretarias e órgãos, eles poderem ter a população da saúde e ter essa integração. Então, ele vai ter uma camada de utilização aqui que vai poder disponibilizar essas informações. E aqui a gente está falando de um case numa cidade do interior de São Paulo, onde a gente tem aqui uma série de prestadores com distintas soluções, integrando as soluções da prefeitura, da cidade, do município, uma unidade de pronto atendimento, o SAMU,
o CAPS aqui, policlínica, o posto de coleta de sangue, as unidades básicas de saúde, integrando a Santa Casa e outros ambulatórios médicos de especialidades em outras cidades da região, também a farmácia de alto custo. Então, a gente conseguiu fazer a integração de todo o ecossistema de saúde, não só da cidade, mas de uma região que tem N prestadores com N soluções distintas, mas que nós conseguimos integrar. Então, hoje eu tenho 53 municípios que são atendidos, que eu tenho esses dados, uma população estimada em 500 mil habitantes, e que ele permitiu que a gente buscasse esses dados de saúde e que a gente pudesse ter informações analíticas, e ter aí das informações analíticas, a gente tem insights sobre saúde. E aqui a gente está falando de, por exemplo, eu ter um georreferenciamento para saber aonde ocorre mais determinadas doenças, a gente ter aqui as principais frases, palavras encontradas dentro da minha base, indicadores. Então, aqui eu tenho essas informações aqui, onde eu tenho gráficos e condicionamentos, eu tenho aqui informações, e tudo vai gerando indicadores gráficos baseado nessas informações que são coletadas de distintas plataformas, né? E integradas num repositório único. E aqui a gente tem um vídeo que foi apresentado ontem num congresso lá em São Paulo, o Healthcare Innovation Show, que foi um cliente nosso que apresentou que, através dessa interoperabilidade, o que ele está conseguindo fazer análise. Então, ele tem aqui quantidade de pessoas atendidas por faixa etária, por diagnóstico, quantidade de pessoas por sexo, o índice de superfície corpórea, palavras que mais aparecem no estudo, os exames, então a quantidade de exames aqui. Então, a gente tem todas essas informações coletadas e capturadas através da interoperabilidade. Então, esse a apresentação inicial que a gente falou. A gente já tem um case em Porto Alegre, em que eu acoplei essa plataforma do Personal Health com uma solução terceira, e hoje todo o agendamento e o registro eletrônico de saúde dos pacientes, elas são compartilhadas. Valmir, eu fico encantado, assim, porque o papel da tecnologia realmente é muito importante, principalmente nessa questão da coordenação do cuidado, né? A gente sabe que isso hoje é uma das grandes limitações, né, Valmir? Tu entra numa organização, é uma coisa, tu vai para outra, tu não tem o histórico, né? E é bom saber que tu já está nos trazendo que a tecnologia hoje já está resolvida. Basta que as instituições elas se combinem, que nós já temos condições. Tu acabou de mostrar um case aí de uma grande região com diferentes instituições, mas que realmente conseguiu fazer essa interoperabilidade. Tudo integrado, e quem mais sai beneficiado, além do usuário do sistema de saúde, que ele tem na palma da sua mão, através do seu smartphone, ele tem todo o seu registro eletrônico de saúde, mas também as instituições que fazem a gestão, seja uma secretaria estadual ou municipal de saúde, ela consegue, através dessas informações que estão todas hoje fragmentadas, ela consegue agrupar, e a partir daí ela consegue gerar indicadores e traçar políticas de saúde pública. E uma operadora de saúde, uma seguradora de saúde, ela pode trabalhar na prevenção. Ela pode buscar informação de que todo dia está sendo alimentado e que ele tem lá uma pressão arterial que está fora do padrão, ela está alimentando e está caindo manejando, e que tem uma equipe que está monitorando, e ela já vai promover uma conexão, fazer uma teleconsulta, tendo as informações do paciente, porque ela não tem uma visão 180, que é da porta do hospital para dentro. Ela tem uma informação 360, que ocorre da porta do hospital para fora, às vezes é muito mais determinante
do diagnóstico do Com paciente certeza. daquilo. Então, ele tem uma visão 360 e ela pode trabalhar esse paciente para que ele seja feito uma prevenção. E aí a gente está falando no empoderamento do paciente, Com no certeza. cuidado da saúde e não da doença. Muito bom. Valmir, te agradeço demais, parabéns pela MV aí, pelo trabalho. Tomara que a gente consiga integrar todo o sistema do Brasil aí, pela Tomara. segurança dos nossos pacientes, né? Mais uma vez, agradecer por vocês estarem apoiando a nossa jornada aí, tá bom? Um grande abraço para o Paulo e para toda a equipe da MV. Muito obrigado, Valmir. Ok, muito obrigado, eu que agradeço aí, e um bom fórum para vocês aí. Muito obrigado. Carol, você pode anunciar nossas palestrantes, por gentileza? Sim, é uma alegria para nós estar com duas pessoas que são entusiastas da segurança do paciente. A Gemma Sibley é gestora de governança e riscos, líder para incidentes graves em segurança do paciente, membro da equipe de risco e governança no Kingston Hospital do NHS Foundation Trust. E a Olivia é uma entusiasta de segurança do paciente e se diz uma constante, alguém que está em constante aprendizado em termos de qualidade. Então, para nós é uma enorme alegria ter vocês aqui. E, por favor, o palco é de vocês. Wonderful. Well, thank you very much for having us here. Please interrupt me if you can't hear me, but it is very wonderful to see everybody. As announced, my name is Olivia Lounsbury. I am currently working both in the US and in the UK in quality and safety. I jumped over to the UK for... Says the host muted me. Is it okay if I keep going? Okay. Sure, it was a mistake. Sorry, Olivia. Oh, no, that's okay. I don't take offense. But I jumped over to the UK for 2 years to really immerse myself in some of the advancements in the patient safety landscape in England right now. And so I'm very excited to be joined by Gemma because she's leading some of these advancements where patient and family engagement is at the heart of what they're doing at a national perspective. So Gemma, I'll pass it over to you if you want to introduce yourself. Thank you, Olivia. And thank you for having me today. It's a pleasure to be here. I think as previously mentioned, I work in Kingston Hospital, which sits just outside central London. And I work across both an acute trust and a community trust. And I'm here today really to speak to you about how we have involved our patients in patient safety. And I have some slides, and then Olivia will give me some questions, which hopefully will help you all to understand things a little bit more. Would you like me to start with my slides? Would that be Absolutely. helpful? Perfect. So I'm going to try and share my screen and hope that works. Okay, can you see my slides? Not yet. Okay, hopefully they are. They're coming. Hopefully they come in. On the way. Still not? It's not working. Gemma, can you please start it over? Start it again. Try it again. Yes, let me try again. I also have it if the second try doesn't work. How about now? No. Unfortunately, no. Okay. Let me... Sorry, Olivia, if you could share, that would be excellent. Yeah, absolutely. Thank you. All right, so you should see on my screen the slides. Perfect. All right, let me just go into... There we go. All right, and Gemma, just tell me when to advance. Thank you so much. And sorry about the technical error. Okay, so I suppose really, next slide, please, Olivia. So just an introduction, which we have already given. So my name is Gemma, and I am a patient safety, governance and risk manager working across both an acute and a community organisation. A big part of my role over the last year has been the implementation of PSERF, which I will go into more detail with in a moment. And a big part of PSERF is patient engagement. Next slide, please, Olivia.
and then just the next section. Okay, so what is PSIRF? So PSIRF stands for the Patient Safety Incident Response Framework. It was a national framework that was released by NHS England in August last year, with very clear instructions that every single NHS provider will need to move over to this new framework by autumn 2023. And both our organisations, so both our acute and our community trust, have moved over to this new framework in July this year. Next slide, please. So I suppose really this slide is just a really good way for us to demonstrate the differences between the framework that we were using, which was the Serious Incident Framework, and PSIRF. So with our Serious Incident Framework, the immediate go-to response for any incidents that I suppose hit that trigger, we would complete a serious incident report or an RCA report. With PSIRF, there are various learning responses that we can use, and we don't always automatically have to go to an investigation report. With the Serious Incident Framework, I think it's fair to say that the investigators who were completing the investigation, I suppose their experience with doing so was very different. And actually under PSIRF, anyone who is asked to complete an investigation has to have had the required training, which is quite extensive, but it's something that is an essential criteria with PSIRF. With PSIRF, with the Serious Incident Framework, we were very much dependent on our investigators pulling information into a report. I think it's fair to say that sometimes it felt like it was quite blamey. You know, we were very rigid with having to have a root cause, and actually with PSIRF, we are encouraged to look at the systems and processes that have led to the incident, and we have moved away from an individual root cause. Why we're here today, speaking about patient and family engagement. So with a serious incident investigation, whilst we would have conversations with the family as soon as an incident has been declared, with PSIRF, we actually have to have their engagement throughout the process, which is excellent. We meet with families regularly, and we are actually unable to sign the report off unless we have the patient's or family's agreement that they're happy with the report. Next slide, please. So really, just to go over patient safety, patient engagement, sorry. So patients should be involved in patient safety. It brings a different perspective and insight and puts patients at the center of everything that we do. As clinicians, you know, we report our incidents, we monitor standards, we complete audits and compliance required for I suppose our regulators. And what we should do as a daily thing is include our patients in dealing with incidents and how we can learn from them. The patient safety strategy was introduced, and as part of that strategy, it identified the 3 I's, and the 3 key aims are insight, involvement, and improvement. Next slide, please. Okay, so under PSIRF, following an incident, we still have to comply with our duty of candor, which is being open and transparent, and having that initial apology and conversation with the family. That won't change. And then following on from that, our patients and families, as I've mentioned, will be involved in the investigation process from the beginning. They are able to meet the investigation panel throughout the investigation and just really kind of bring in that personal perspective on any incident and investigation that's happening.
Under PSEF, we ask for them to tell us their story from actually the point of when they've arrived in the hospital, from when the incident has happened and up until they've been discharged, and how I suppose the incident has affected them after. We have we have recruited patient safety partners, which I will go into in more detail in a moment. But actually, if patients decide that they don't want to be involved in an investigation, which is completely up to them, then we can ask one of our patient safety partners to be their voice, so that we will always have a patient perspective as part of our investigations. Next slide, please, Olivia. Something that we have identified throughout our PSERF journey, and I think more so recently when we've kind of had these investigations declared, is really the need for a family liaison officer. So we are currently putting together a business case and writing a job description, because we really want to have somebody dedicated to being that link for families. We think it's such an important job, and I think probably we I think hands up, I think we've underestimated what a valuable resource that will be. So that's something that we are currently looking into. Okay, so next slide, please, Olivia, sorry. So patient safety partners. So our patient safety partners is part of the NHS patient safety strategy. And the idea is that we have patients on our committees, in our board meetings, so that we constantly have that voice of the patient to challenge us, to challenge our, I suppose, our data and our us in our meetings. So patient safety partners are considered expert patients, and it's something that we are really excited, and we're definitely excited to have them on board in our meetings. Next slide, please, Olivia. So following the initial, I suppose, funding process, we went out to advert to recruit our patient safety partners within our local community. They went through quite a difficult recruitment process. We asked them to do sort of lots of writing about why they wanted to be a patient safety partner, and we really sort of wanted to make sure that we got the right people on board who weren't afraid to challenge us, and who who would be that real good patient voice. So we have recruited 4 patient safety partners across both organisations. Next slide, please, Olivia. So our patient safety partners interact with other patient safety partners and staff groups across the organisation. So they attend other meetings, such as our patient experience meetings. They are included in committee memberships. So in our core meeting memberships, they are considered members. They receive any papers relating to those meetings, and can actively take part and ask questions. Something that's been quite a big change for us is in our serious incident group meeting, which is where we discuss, I suppose, our highest level of incidents. They are now present, and again, that they certainly challenge us, which is absolutely fantastic, and what they should be doing. So it's all definitely been positive changes. They also do walkarounds. So our patient safety partners regularly walk around to different departments, and they bring things up that potentially us clinicians wouldn't notice, because it's just normal practice to us. So it's not unknown for them to be in the waiting room in our emergency department, asking our patients how their experience is, and have they got any suggestions as to how we can improve it. Next slide, please. So really, just to reiterate, elevating the patient voice is key. It's about bringing the voice and needs of patients, families and carers, I suppose, into the heart of what we do. It's an opportunity for our organisation to enhance, identify and improve patient safety, and what matters to patients. So it's definitely been a positive change.
Next slide, please. So I've included this really just because I quite like the poster. I think it's quite pretty and visual to look at. And this QR code, if anyone gets any time at all, it's a really good 4-minute video that's been provided by NHS England, really just to summarise what PSURF is. And it's quite interesting, so I would suggest you watch it. And that's it from me. I suppose over to Olivia. Thank you. Oh my gosh, I wouldn't say that's it. That seems like it's been a lot of work, and I just, have to applaud you and many folks that are in your roles. I mean, as was the impetus for PSURF, it seems as though, the UK and NHS England are hoping that this will be sort of a major cultural change in the way that we approach safety, incidents in the UK. I'm curious, can you explain a little bit more about that impetus for PSURF? We kind of are seeing the formal impetus, and we were saying, we were allocating maybe too much time to learning from our safety incidents and maybe not enough time to actually improving them. But what were some of the other areas that, PSURF can potentially help us improve, and sort of the background and why it came about? So PSURF was generated on the back of the patient safety strategy, and the patient safety strategy is very much about making safety at the heart of everything we do. It's about involving everyone in an incident journey. I think nobody has been more involved in an incident than a patient who has been there from the beginning of when they arrived at the hospital until when they leave. And it's a really valuable way for us to have that insight and the questions from the patient. Yeah. And I'm just thinking about, if we were to adopt a similar framework in the States, and I'm just thinking about if I were in your shoes, this would be a significant, I wouldn't say uphill battle, but challenge. I mean, for sure. I mean, especially the example that you gave around, needing the patient to sign off on the final report. I mean, that's kind of holding you really accountable there. What have been some of the cultural challenges for you? So I think, in all honesty, some of the cultural challenges have probably been the most difficult. I think, we are asking our hospital board to allow a patient to have almost the authority to challenge us in meetings and with the investigation reports. They have to be happy before it gets to that sign-off stage. I think the culture has definitely been the biggest challenge, and I think that will still take some time for us to solve as a whole. And I think that's the same across every organisation with PSURF. But yes, they are on board. They do know it's the right thing to do. But yes, it's certainly been one of the biggest challenges, along with probably the training. Yeah. Oh my gosh. And I have seen some of the educational resources that NHS England is pushing out. So, definitely acknowledging and not minimizing the challenges, there, especially related to involving patients in their care. What have been the facilitators? So you mentioned the role of patient safety partners. Can you talk a little bit more about that role, how they're integrated, some of maybe the challenges there, but also overall, what have been some of the other facilitators to the rollout of PSURF, specifically related to patient engagement? So with the patient safety partners, I think as with any, I suppose, new framework, we were given this framework, and we were told that you have to recruit patient safety partners nationally. So not just for our organisation, for every organisation. I think that there wasn't really any guidance on what we should be looking for. So it's something that we've had to work on, and certainly what we have asked for may be different to what other organisations have asked for. But
We've been really lucky in our recruitment. We went through quite a vigorous recruitment process so that we got the right people. I think probably the challenges for us is certainly having them in those meetings where we discuss some real high level things that potentially haven't gone as planned. So that's certainly been difficult to get everyone on board. For them, coming to those meetings, for I think probably all of our patient safety partners, we are their local hospital. If they were unwell, we are bringing them into meetings where they are hearing about things that potentially haven't gone to plan. So it's been a big challenge for them. For them, certainly hearing the medical terminology has been a challenge, because I think within the NHS we have lots of abbreviations, and it's something that we've certainly had to support them with. So yeah, I think it certainly hasn't been easy, but we are lucky, and we do feel like we are in a good place. But it's certainly a lot of time, a lot of resource. We've had to kind of dedicate pre-meetings and post-meetings to our patient safety partners, just so that we can be really supportive and make sure that they really have understood what's happened. So yes, it's certainly been a lot of work to get through. So interestingly, again, I'm thinking about this from a US perspective too. And if we were to roll out something as significant as PSERF that, really has patient engagement at the core of all of its principles and its strategy, one of the first things I would be thinking about is, how are we going to work with other departments that are on the periphery of safety, like the patient experience department, like risk and legal, as it relates to disclosure to the patients and family members after the error. Can you talk a little bit more about kind of how is PSERF integrated across all of these different departments outside? Yeah, so again, you're completely right in what you're saying. PSERF crosses over so many different areas within the organisation. So I think as soon as we knew the framework was coming for a long time, and when it finally arrived, I think it's fair to say our first thoughts were, oh dear, what do we do with this? But early on, we kind of got other areas involved. We set up a working group. So throughout the implementation of PSERF, we had a working group which included our claims and legal departments, included our complaints team, our patient experience colleagues, and we all worked together really through all of the guidelines that had been published. We challenged each other. I think probably the most difficult area to accept PSERF and the new way of working was probably our legal team, because actually with PSERF, what we were saying is we were not going to necessarily give patients or the lawyers a report as to what happened. We potentially will have an MDT type discussion and just follow that up with a letter to the family. So I think regular meetings, which we still have even sort of 2 months in, and just trying to support each other. But it's something that you definitely need to work closely with your colleagues to implement. Mm-hmm, mm-hmm. And again, I'm just thinking about how much work goes into this. And there were a few things that you said that sort of nodded to the fact that patients involved in the investigation, so patients or family members who have been harmed and who choose to be involved in the investigation, really have to be engaged from the beginning all the way throughout. What does that process look like? So it's interesting. So I think, as you would understand, everyone is different, and not everyone wants to be involved. So then you have the other extreme where people want an update almost every single day. So how does it look for us? So as soon as an incident has happened, we will obviously complete our duty of candor, and we will make so the lead investigator or somebody from within the service line will have that initial contact. I will then follow that up with a telephone call to the patient and family, and introduce myself, introduce my role, inform them about the next steps in the investigation, follow that up with a letter, arrange a next meeting, give them the opportunity to almost process my telephone call, because
as I always say, nobody really wants to hear from me because, you know, it's not a good thing to hear from me. So I kind of give them time to process it. I suggest that they speak to friends and family and come up with kind of a list of questions or a list of concerns that they want to raise. I will then have a follow-up meeting, and then we will determine then really how involved or not involved they want to be. If they don't want to be involved, I will ask one of the patient safety partners to act for them. So they will attend any meetings with me and challenge anything any conversations or discussions that we have around the incident, which so far has worked well. But I suppose, you know, if you're considering implementing something like this within your areas, I suppose always, you know, we need to be mindful that actually the patient safety partners, we are then exposing them to quite a lot of trauma, and as non-clinical people, you know, we need to make sure that we support them as well. So the support doesn't end there. We are also sort of arranging health and wellbeing checks for them and supporting each other through that as well. Wow. I guess, well, I know my last question for you, and I'll just kind of, you know, give a nod to the audience too, that we are very excited and happy to welcome any questions you have. So, you know, be thinking about that as I'm asking this last question here. But Gemma, I know this is sort of the golden question across England right now is, how are we evaluating the impact of PSERF? And specifically, I know that is the golden question, and some folks have kind of tried to take a stab at it, but I wonder if you could speak a little bit to, you know, sort of the use of qualitative data. I mean, right now in healthcare in general, I mean, there's a significant priority on our quantitative data, on our, you know, sort of discrete metrics and numbers, and how many CLABSIs have we had and how many falls have we had, but how have we had to sort of change our tone and approach as it relates to evaluating PSERF related to patient and family member engagement? So I think nothing is, I suppose, more satisfying than hearing a patient or a family member just saying thank you, and just saying, actually, you know, thank you for taking the time to have this conversation with me. Thank you for listening, and I think certainly for us as a trust at the moment, that's probably the biggest, you know, irrelevant of what data says, that's the most rewarding thing, is feeling that you've listened to somebody and they have felt listened to. I think it's probably too early to say, you know, from a data side, how is it being measured. I think at the moment we're just really having to go on how our patients are receiving our interaction, etc. With regards to investigations, something that PSERF has always said from the beginning is that actually the number of investigations that we do to the level of a serious incident should drop. We shouldn't be doing as many investigations. It's more about the quality than the quantity. So I suppose over the next year we'll see how it's measuring up. Yeah. Sorry, I feel like that's a bit of a wishy-washy answer, but I just think it's probably too early to say, you know, from a data's perspective. Yeah, and that is, from the other organizations with whom I've spoken, that seems to be their key point, is, you know, they're recognizing that, you know, evaluating the impact cannot really be solved holistically through our traditional metrics. And as we're looking at quality over quantity, as we're looking at engaging those affected by harm, patients, family members, staff members, you know, the patient safety partners, you know, we're going to kind of have to take a little bit of a different perspective to evaluation and measurement than what we would typically do in healthcare. And so I think that in and of itself might be a little bit of a shift. Definitely. Great. Thank you. Gemma, thank you so much for the excellent summary. I mean, I have been here for almost a year now, right in the midst of the PSERF rollout, and it is so exciting, and there's so much activity that's happening, so I'm excited to see it evolve. Salvador, I'll pass it over to you. Vou me permitir falar em português para que os meus colegas de audiência também fiquem à vontade de fazer perguntas. A gente tem a tradução simultânea para que vocês possam entender o que nós estamos falando aqui.
Colegas, todos vocês, quem tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma interação, a gente pode, coloquem um no chat, ou façam como eu, simplesmente levantem a mãozinha, que a gente pode abrir a câmera para vocês aqui e abrir o microfone, tá? O meu primeiro comentário, Gemma e Olivia, que eu queria dizer é o seguinte, eu estava imaginando aqui a aplicação do PSurf no Brasil, e como a gente está longe disso, né? Então, assim, da gente poder ter... aqui nós ainda estamos discutindo aí, algumas organizações conseguem fazer disclosure, agora avançar num momento onde tu está tendo os pacientes para ajudar no processo de investigação, realmente é um uau, é um sonho, e a gente realmente vê assim o grau de maturidade de um sistema, né, de poder fazer isso nesse formato. E isso me veio duas perguntas na cabeça, Gemma. Primeira pergunta, como os profissionais da saúde estão aceitando esta metodologia? O quanto tu está tendo, porque é uma mudança cultural importante, né? A gente sair de dentro da nossa proteção, né? Porque de alguma forma a gente se protege enquanto profissional da saúde, e a gente vai estar trazendo um paciente para dentro do processo de investigação. Então, isso para mim é uma grande quebra de cultura, né? Como o profissional da saúde está aceitando isso. E mais do que isso, a segunda pergunta, quando você convida os pacientes para participar de um processo investigatório, eu fiquei imaginando quantos pacientes aceitam participar, porque também tem uma mudança cultural para o próprio paciente, né? O paciente, como já diz o nome, ele é paciente, né? Ele espera que as coisas aconteçam para ele, e a gente realmente coloca ele numa posição muito ativa nesse novo cenário, né? Então, essas duas questões, que tu comentasse um pouco sobre os profissionais e um pouco sobre os próprios pacientes em relação a isso. Okay, thank you, Salvador. So how do healthcare professionals feel? So I think when the idea of PSurf first arrived, I think that they felt terrified. I think for those who are yet to be involved in investigation, they still feel terrified. However, for the investigation, so I think we're up to about number 8 of our PSurf investigations to kind of our serious incident level. And actually, I have to be honest, as terrified as they all were, they've been really positive. They like the challenge. I think sometimes it's really it's been good for them to kind of have that direct questioning from the patients instead of it going through potentially their service manager, who is kind of dealing with any complaints or legal claims. So far, healthcare professionals have been on board and happy. I think probably their biggest issue has been the training, if I'm being honest, and that's because with PSurf, anyone who's likely to be asked to be leading on a serious incident level of investigation has to complete around 5 days of training. So given the current climate of how busy we all are, that has certainly probably been their biggest issue, not so much the actual patient and family engagement. So that's hopefully that's answered your first question. And what sort of response have I had for patients with the investigation so far? So the first 2 investigations that we declared, I'd kind of got myself ready for that patient engagement, and they didn't want to be involved. They didn't want to be involved. I think that they were considered wrong site surgeries, although the incidents were not really significant wrong site surgeries. And actually, they kind of felt that I was making a bit of a fuss over nothing. They were completely happy with the care that they'd received, and they wasn't too concerned. As the time has gone on, I think probably for me in my role, one of the biggest challenges has been the cases where we're dealing with when somebody has died
due to fault in our care. And they are the ones that, you know, that quite rightly, you know, that they really want answers, and they have been engaged. And, you know, I suppose as part of the grieving process, it's kind of become something that they want to put a lot of time in. That, you know, they want to have that regular interaction, which I can completely understand. And I think for us, throughout our PSEF journey, it's why we've identified that actually we really need somebody in post who can keep that regular interaction, because although it is absolutely the right thing to do, having just one person such as me in a PSEF role means that if I'm on the phone to a family all the time, I'm not actually getting on with the report. So it's something that we've identified that everyone's been different, but in order to support it, we really need to try and have somebody in post who can be that link regularly. I hope that answers your question, Salvador. Sim, com certeza. É realmente um processo novo, né, Gemma? A gente vai ter que realmente aprender a lidar com uma situação bastante crítica. Deixo aberto para algum comentário. A gente tem uma limitação de tempo. Eu sei que a Olivia tem uma outra sequência de reuniões agora já em poucos minutos, né? Então eu vou agradecer demais a presença de vocês duas, né? Se vocês puderem, por gentileza, deixar os contatos de vocês no chat, porque eventualmente as pessoas ficam aqui um pouco envergonhadas de fazer alguma pergunta ou alguma interação, mas depois no privado, através de e-mail, as pessoas podem eventualmente fazer uma troca de contato com vocês. Agradecer demais a oportunidade de ter vocês aqui. Gemma, foi um prazer me conectar contigo nesses últimos dias. A Olivia é uma grande amiga, já estamos trabalhando em vários projetos, né, ao mesmo tempo, e espero que sejam só os primeiros, Olivia, que façamos muito mais aí. Abro para vocês fazerem as considerações finais de vocês. I just wanted to say a strong thank you, Salvador, for the invite and for you know, really reaching out and prioritizing this topic. I mean, it's incredibly important. And Gemma, you know, we hadn't actually met before, but I have worked quite significantly with your trust on PSERF and with your patient safety group. So now I have a new connection in the UK too. So when I'm down in London, we'll have to get coffee or something. But thank you very much for you know, putting all this together and explaining really the wonderful advancements that are happening in England. So I'll pass it over to you to close out, Gemma. No, thank you to Salvador. Thank you, Olivia. It's been a pleasure. And, you know, if anybody would like to ask any questions, please feel free to contact me. And hopefully we will meet again and our paths will cross. It's been lovely to meet you all. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação de vocês aí. E vamos, Carol, vamos dar sequência na nossa sessão. Pode apresentar a nossa querida colega Aline Albuquerque, por favor. Sim, Aline Albuquerque, seja muito bem-vinda. A Aline vai nos presentear com uma sessão final aqui falando sobre direitos do paciente no Brasil, em nome da IBDPAC. Então, Aline, por favor, seja muito bem-vinda, o palco é teu. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Salvador, pelo convite, que muito me honra. É uma alegria imensa estar aqui nesse evento tão importante. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês no Brasil, né, nessa tarde. Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, só um minutinho. Chegando aqui. Bem, estou tentando tô tentando aqui só um minutinho que não está aparecendo aqui para mim. Apareceu. Não sei se está tudo bem aqui para vocês. Tá me enxergando bem, Aline, tá? Entrou direitinho. Obrigado. Entrou direitinho? Então tá. Então tá. Então a gente vai conversar aqui sobre o direito do paciente, um tema com o qual eu venho trabalhando há muito tempo. Então espero compartilhar com vocês aqui, né, algumas reflexões e algumas questões que são importantes para o direito do paciente no nosso país. Bem, antes de entrar propriamente no tema do direito do paciente, eu queria ressaltar, né, que o Plano de Ação Global da OMS para 2021 e 2030
na estratégia 4.1 e na estratégia 4.4, né, o Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente tem algumas estratégias. A estratégia 4 é sobre engajamento de pacientes e familiares na segurança do paciente. E nessa estratégia sobre engajamento, a OMS estabelece que compete aos estados desenvolver uma Carta Nacional de Direito dos Pacientes, que inclui o direito do paciente à segurança, respeito, autonomia, cuidado confiável, informação e transparência, e promova a segurança e o cuidado respeitoso como um direito humano. Então, vocês podem notar que os estados, né, são, digamos assim, impelidos pela OMS para que eles tenham uma Carta Nacional de Direitos do Paciente. No Brasil, não existe uma lei nacional de direito do paciente, não existe lei de direito do paciente. Diferentemente de vários outros países, na Europa, todos os países, salvo 5, não possuem, todos, né, países possuem, salvo 5, não possuem uma legislação nacional sobre o direito do paciente. Fora isso, temos na América Latina alguns países, temos Israel, temos outros países pelo mundo que possuem leis nacionais de direito do paciente. Não só a OMS fala da Carta para os estados, mas também para as organizações e os serviços de saúde. Eu faço parte do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição, que fica em Porto Alegre, e nós, desde 2016, nós temos uma Carta de Direitos do Paciente. É um documento muito importante que norteia, né, baliza a atuação dos profissionais de saúde no GHC. Então, na estratégia 4.4, a OMS estabelece que cabe às organizações e os serviços de saúde desenvolver procedimentos de acordo também com uma Carta de Direitos do Paciente. Então, vocês já podem notar que a OMS faz uma relação entre engajamento dos pacientes e direito do paciente. Então, eu já queria deixar, né, registrado que não há como engajar pacientes, garantir segurança e qualidade na saúde sem respeitar os direitos dos pacientes. São duas ideias, né, duas concepções que estão interligadas. Nesse sentido, na semana passada, a OMS fez uma conferência em razão do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Essa conferência, para nós aqui do Brasil, foi 4 horas da manhã, né? E eu assisti essa conferência, porque nessa conferência foi apresentada a Carta de Direitos da Segurança do Paciente, na semana passada. E aí eu queria trazer para vocês aqui os direitos que estão previstos nessa carta. Então, é uma carta muito recente, da semana passada, né, que a OMS adotou. Então, quais são os direitos que são considerados direitos da segurança do paciente, né, particularmente? O direito a profissionais de saúde, cuidados de saúde qualificados e competentes, o direito a processos e práticas clínicas seguras, o direito ao acesso a cuidados oportunos e baseados em evidências, o direito à ausência de erros e perigos médicos, o direito a produtos médicos seguros e a sua utilização segura, o direito ao ambiente seguro de cuidados de saúde, o direito à informação, direito de acesso a registros médicos, que a gente chama de prontuário, direito ao consentimento informado e à tomada de decisão compartilhada, o direito à autonomia, o direito à notificação, divulgação e resolução de incidentes, o direito à dignidade e ao respeito, o direito à privacidade e à confidencialidade, o direito ao apoio familiar, o direito a cuidados seguros de forma equitativa e o direito de participação. Então, os direitos dos pacientes não são os mesmos, tá? Que fique claro, não são todos semelhantes a esses direitos que a OMS estabeleceu aqui. Mas vocês vão ver, quando eu apresentar para vocês quais são os direitos dos pacientes, vocês vão ver que alguns direitos que a OMS entendeu como direitos da segurança do paciente também são direitos do paciente. Tá? Então, vocês vão ver que há essa correspondência entre os direitos da segurança do paciente, segundo a OMS, e os direitos dos pacientes. Então, a gente já pode pensar, né, se a OMS, né, no Dia Mundial, né, em homenagem ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, adotou uma carta de direitos, é porque realmente a OMS também entende que é necessário que os países, os estados, contem com uma legislação de direito do paciente para promover a qualidade do cuidado e a segurança do paciente e, obviamente, seu engajamento.
Bem, mas o que é o direito do paciente? O direito do paciente é um novo ramo do direito, tá? Ele não é direito médico, não é direito sanitário, não é direito da saúde. Ele é um direito específico que vai tratar das leis de direito dos pacientes e dos mecanismos de implementação dos direitos dos pacientes. Como a gente acabou, né, de ter uma palestra excelente sobre a experiência do NHS, o NHS tem o NHS Resolution, eles têm digamos assim, vou chamar de órgão, né, para a gente poder trazer uma semelhança para o Brasil, e específico para receber as queixas dos pacientes, para resolver, eles têm mediação no NHS. Então, assim, o NHS, nesse ponto de vista, tem todo um aparato para lidar a Constituição do NHS, o NHS tem uma Constituição que tem os direitos dos pacientes nessa Constituição. Então, vocês podem perceber que no Brasil, trazendo para cá, o que a gente precisaria? Né, de uma lei nacional de direito do paciente, que o SUS tivesse, por exemplo, né, um sistema de recebimento de queixa dos pacientes, tivesse toda uma política pública em prol do direito do paciente, que não existe no nosso país. Então, o direito do paciente, ele tem como foco o empoderamento do paciente, a proteção do paciente, contrapondo-se a uma perspectiva paternalista, né, de forma a fomentar a participação e engajamento do paciente no seu cuidado. Então, como é que o direito do paciente ele se insere? Então, a gente tem até a década de 70, a gente tem um modelo paternalista vertical, né, na saúde. A partir da década de 70, a gente tem uma mudança nisso, e a gente tem um modelo consumerista fundamentado no consentimento informado, mas também ainda é um modelo vertical, não é um modelo de parceria. E aí, a partir de novas construções do nosso século, no século XXI, nós temos o modelo da mutualidade, que é um modelo horizontal. Nesse modelo, o paciente e os familiares fazem parte da equipe de saúde, e essa é uma premissa básica do engajamento do paciente. Então, o que engajar o paciente é compreender a própria agência de pesquisa dos cuidados em saúde e qualidade dos Estados Unidos, define o engajamento, como a parceria e a compreensão do paciente como membro da equipe de saúde. Então, esse modelo é um modelo horizontal que é fundamentado na tomada de decisão compartilhada e não no consentimento informado. No Brasil, a gente está ainda muito distante de ter como, digamos assim, parâmetro de atuação a tomada de decisão compartilhada. Então, é importante a gente fazer essa diferença, porque existe muita confusão no nosso país entre o direito do paciente, o direito do consumidor e o direito do usuário. O paciente é aquele que se encontra sob cuidados em saúde. É a pessoa, né, que está sendo cuidada diretamente por esse profissional. Então, se uma mãe leva uma criança num hospital, a mãe não é paciente. Quem é paciente é a criança, mas a mãe é usuária de um serviço. O usuário é aquele que faz uso do serviço, e a relação do usuário é com o serviço, não é com o profissional. Então, no Brasil, existe uma confusão, principalmente no SUS, porque chama paciente de usuário. E não, o usuário é completamente diferente do paciente. O paciente ele tem uma vulnerabilidade específica em razão da sua condição. E essa condição do paciente, a sua vulnerabilidade específica, faz com que o paciente e seus familiares tenham interesses próprios, que não se confundem com com os interesses dos usuários dos serviços de saúde. Então, nós temos os direitos dos usuários, os direitos dos pacientes e os direitos dos consumidores, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Todos os direitos relacionados a acesso, como acesso a leitos, acesso a medicamentos, acesso a insumos, são direitos dos usuários, não são direitos dos pacientes. Então, a gente está falando aqui apenas dos direitos dos pacientes e não de direitos dos usuários, e, portanto, a gente não vai falar de judicialização da saúde, de medicamentos, de leito, não é esse, o escopo do direito do paciente.
Então, quais são esses direitos dos pacientes? Esses direitos eles estão na maior parte das legislações dos países que têm legislação dos direitos dos pacientes, são esses direitos aqui que são compreendidos como direitos dos pacientes, tá? Que é o direito de participar da tomada de decisão, o direito ao consentimento informado, o direito à segunda opinião, o direito de recusar tratamentos e procedimentos, o direito de acesso ao prontuário, o direito à confidencialidade dos dados pessoais, o direito ao cuidado em saúde com qualidade e segurança, o direito de não ser discriminado e o direito de apresentar uma queixa e o direito à reparação. Então, esses direitos, a gente pode dizer que existe um consenso estabelecido hoje, né, em vários países, e principalmente na literatura também, que esses são os direitos dos pacientes. Então, vocês podem notar que entre os direitos dos pacientes não há o direito de acesso a leito, direito de acesso a medicamento, não existe. Esse direito, ele é um direito, como eu já havia dito, dos usuários dos serviços de saúde. E a gente está falando aqui dos direitos que as pessoas têm quando se encontram sob os cuidados de saúde. Esses direitos, vocês podem perguntar, da onde que eles vêm? Também existe um consenso global, inclusive existe um relatório da União Europeia de 2016 que fez um levantamento sobre todos as legislações, é um relatório assim fenomenal, que fez um levantamento e um estudo sobre os direitos dos pacientes em todos os países da Europa, né? A União Europeia e outros países que não estão na União Europeia, mas estão no continente europeu. E segundo esse relatório, né, então esses direitos que eu coloquei para vocês aqui também estão no relatório da União Europeia, nós temos avanços em termos de direito dos pacientes, mas mesmo na Europa e mesmo em países que já têm leis de direito dos pacientes, alguns direitos ainda precisam, digamos assim, caminhar. Como exemplo, temos direitos mais consolidados, né, não, né, nesse contexto europeu, como o direito ao consentimento informado, mas temos direitos menos consolidados, como o direito de participar da tomada de decisão. Por isso, na Holanda, né, em 2021, foi adotada uma lei, né, que obriga os profissionais de saúde, né, a implementarem, a adotarem a tomada de decisão compartilhada nos serviços de saúde. Então, vocês vejam que, para além da lei de direito do paciente, eles já têm uma lei específica sobre tomada de decisão compartilhada. É uma lei, né, bem nova. E aqui, a Judith Hell, provavelmente né, o Salvador e as pessoas da segurança do paciente a conhecem, e aí ela vai dizer, os cuidados em saúde, eles são marcados pela simetria de informação, e as leis de direito dos pacientes, elas mitigam essa simetria, porque a simetria de informação e a falta de informação, ou uma informação exacerbada, ou uma informação adequada para o paciente, isso vai impactar diretamente na segurança do paciente e também, obviamente, no seu engajamento. Dificilmente você vai engajar um paciente no seu cuidado se ele não é adequadamente informado. É muito difícil isso acontecer, né? Então, e o que é adequadamente informado? É modular a informação a partir do próprio paciente, pensando numa comunicação centrada no paciente. Não é informar mais, né, porque eu acho que eu tenho que dizer tudo como profissional de saúde, mas modular sempre a partir, perguntando para o paciente como ele quer ser informado, quando ele quer ser informado e como ele quer ser informado, né? E aí ela vai apontar o que diminui o risco de hospitalização, erros relacionados à medicação e o aumento da adesão ao tratamento. E as leis sobre o direito dos pacientes, então, além disso, elas vão fomentar o cuidado centrado no paciente. Já a gente sabe que o cuidado centrado no paciente, ele se caracteriza por um cuidado que é balizado pelas necessidades, vontades e preferências do paciente. E dificilmente eu vou balizar um cuidado, né, a partir do respeito às necessidades, vontades e preferências do paciente, sem respeitar os seus direitos. É um tanto quanto incongruente isso acontecer, né? E o direito do paciente, eu acho que no Brasil, muitas vezes as pessoas pensam o direito do paciente como algo contra o profissional. E
jamais existem no Reino Unido, o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido tem vários de medicina, tem vários documentos promovendo o direito do paciente, demonstrando a importância do direito do paciente. Então, assim, não existe nenhuma, digamos assim, não é adequado, nenhuma formulação que contraponha o direito dos pacientes aos profissionais de saúde. O direito do paciente é uma ferramenta do profissional, que o profissional, para balizar o seu comportamento, a sua atuação, para que ele respeite os pacientes, isso vai gerar relação de parceria, redução de litigância, né? Então isso vai melhor qualidade do cuidado, então isso só vai trazer benefícios para os profissionais. Eu fico, assim, às vezes assustada que no Brasil, infelizmente, muitas vezes os profissionais acham que, não, o direito do paciente é algo contra mim. Não, não é mesmo, né? O direito do paciente, ele é baseado numa relação de parceria, porque a gente sabe, né, que só essa relação de parceria é que vai proporcionar melhores cuidados de qualidade e segurança do paciente. Aqui eu trouxe da Joy Commission International, né, que vocês sabem, a principal a instituição de acreditação do mundo, e ela assentou como um padrão de acreditação a promoção, né, o respeito aos direitos dos pacientes, fazendo uma relação entre direito do paciente e qualidade do cuidado. Eu acho que isso já está posto, né, eu acho que isso está posto para vários países do mundo, que eu preciso respeitar e garantir os direitos dos pacientes para que eu tenha um cuidado de qualidade e para que eu tenha segurança. E existe uma pesquisa que já tem um tempinho, mas ela é uma pesquisa importante, por isso que eu a trouxe, né, mostrando que nos Estados Unidos a obrigação das instituições de saúde de respeitar os direitos dos pacientes, isso significou uma mudança de paradigma nos Estados Unidos. E grande parte dos pacientes, dos hospitais, entende que essa promoção do direito é aliada, né, da qualidade, e isso vai gerar maior satisfação para os pacientes e uma experiência positiva no seu próprio cuidado, na sua própria jornada. Bem, em relação aos profissionais de saúde, o que a gente pode especificamente trazer dos direitos dos pacientes? Os direitos dos pacientes, então, eles vão conformar, eles vão trazer uma ética, um mínimo ético. Então, assim, respeitar o direito do paciente é o mínimo ético que um profissional de saúde pode ser. Informar o paciente, pedir consentimento, né, não discriminar um paciente, isso é o mínimo que se espera de um profissional de saúde, né? Então, a gente está falando de um mínimo ético nos cuidados em saúde. Então, isso, tem um documento da Sociedade da Austrália de Câncer, que eu acho um documento muito bacana, que ele vai dizer assim, olha, o direito dos pacientes no contexto do cuidado oncológico, eles são essenciais para que os profissionais de saúde, né, os oncologistas, eles possam trazer para os pacientes oncológicos um cuidado de qualidade. E isso, na Austrália, né, nesse contexto, faz parte da formação dos profissionais de saúde. Na minha formação, eu tenho conteúdos de direito do paciente. Não porque eu vou me defender de ação, nada disso, mas sim porque esses conteúdos vão fazer com que eu preste um cuidado de maior qualidade. Porque as pesquisas apontam que há uma discrepância muito grande entre a percepção dos profissionais de saúde acerca do seu fazer, do seu cuidado, e a percepção dos pacientes, né, as pesquisas no campo da oncologia. Então, existe essa discrepância. E os pacientes, muitas vezes, se mostram muito mais insatisfeitos do que a percepção dos profissionais de saúde alcança. Então, além disso, é um instrumento de segurança para o próprio profissional. Profissionais de saúde que respeitam os direitos dos pacientes dificilmente são acionados. Se ele respeita a informação, se ele compartilha a decisão, muito difícil, porque as pesquisas mostram, não tem no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, né, a agência, né, de pesquisa em cuidado em saúde e qualidade, na semana passada dos Estados Unidos, mostrou que 70%, né, digamos assim, dos eventos decorrem de falhas na comunicação. E na litigância, 72% da litigância também decorre de falhas na comunicação. Então,
a gente precisa lidar com essa comunicação. E eu não estou dizendo que a gente vai lidar só com o direito do paciente, não é isso. Mas o direito do paciente é uma ferramenta, sim, para lidar com essas questões de comunicação. A mesma coisa quando acontece um evento diverso, e se o disclosure é feito de forma adequada, todas as pesquisas mostram que há uma redução do risco de litígio, né, para as organizações de saúde e para os profissionais de saúde. Então, o disclosure também é um mecanismo de direito do paciente, principalmente de direito à informação, né? O paciente tem direito de saber o que aconteceu com ele, né? E familiares. Então, ele vai preservar essa relação. O que a gente quer é cuidar dessa relação, cuidar dessa interação humana, que é a essência do cuidado em saúde. Então, para que a gente preserve essa relação, é importante que essa relação, que esse cuidado seja um cuidado respeitoso. O profissional de saúde precisa respeitar o paciente. E respeitar o paciente implica, né, respeitar os seus direitos. Bem, a gente pode usar um termo, alguns autores, o Victor Montori, que, né, ele é dos Estados Unidos, ele tem um livro chamado Revolução do Paciente, ele é endocrinologista, e ele fala muito, ele tem um site, A Revolução do Paciente, né? E ele vai falar disso, dessa revolução do paciente. O que é a revolução do paciente? É colocar o paciente no centro do cuidado, ele é o protagonista do seu próprio cuidado. E só que aí a gente tem algumas abordagens que vão girar em torno dessa revolução do paciente, como cuidado centrado no paciente, por óbvio, né? Lembrando que cuidado centrado no paciente não é a mesma coisa que cuidado centrado na pessoa e que não é a mesma coisa que medicina centrada na pessoa, são coisas diferentes, né? E aqui a gente está falando de cuidado centrado no paciente. A participação e o engajamento do paciente, que é, né, o tema do Dia Mundial da Segurança do Paciente, a empatia clínica, né? Então, eu vejo a empatia clínica também, que é a empatia que o profissional de saúde recruta na sua interação com o paciente. Essa empatia clínica, ela tem, né, várias repercussões nessa interação, no engajamento do paciente, por exemplo, na apreensão das necessidades do paciente, o que vai contribuir para o cuidado centrado no paciente, e a tomada de decisão compartilhada, como eu já havia dito, né? Na tomada de decisão compartilhada, nós temos o conhecimento técnico, digamos assim, do profissional de saúde, baseado em evidências, nas melhores evidências, mas nós temos o conhecimento experiencial do paciente, que é posto, né, de forma equânime ao conhecimento técnico do profissional de saúde, baseado nas melhores evidências. Então, se historicamente, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, um pouquinho mais para frente, sobre o conhecimento experiencial do paciente, porque isso é muito importante para que a gente retome, né, o tema do engajamento, que eu quero falar um pouquinho, por conta do Dia Mundial da Segurança do Paciente, a sua relação com o direito do paciente. Então, o que é o direito do paciente nesse contexto da revolução do paciente? É uma ferramenta da revolução do paciente, uma ferramenta que vai contribuir para a participação e para o engajamento, para a empatia, para a tomada de decisão compartilhada e para o cuidado centrado. Então, o direito do paciente, ele é um aliado, né, dessa mudança de paradigma, e é mudança de paradigma mesmo, de cultura, de paradigma, é uma nova mentalidade que tem que ser criada nos cuidados em saúde, uma nova percepção acerca da relação entre o profissional de saúde e o paciente, né? Então, o direito do paciente tem que ser visto como um aliado dessa revolução do paciente. E o lema, né? Por que a OMS, nesse ano, em 2023, no ano que nós nos encontramos, por que ela trouxe esse lema? Engajando os pacientes para a segurança do paciente, vamos ouvir a voz do paciente. E aqui eu queria ressaltar, né, já me caminhando, né, para a segunda parte da apresentação, por que é importante engajar os pacientes? E por que a OMS colocou como slogan, vamos fazer ouvir a voz do paciente? Né? Porque não há como eu engajar o paciente se eu não escuto o paciente. Como é que eu te engajo se eu nem te escuto? Se o que você fala não me importa, porque o que você está falando é inferior
ao meu conhecimento técnico. O que você está falando, o paciente, a gente vai ver, muitas vezes ele é desacreditado. Os sintomas que a família relata não são considerados. Então, a gente precisa mudar essa escuta em relação ao paciente, porque senão eu não vou engajar, eu não engajo ninguém que não é escutado. Porque o paciente, ele tem uma percepção muito acurada se ele importa ou não importa para o profissional de saúde. Ele percebe isso. E quando ele não importa, quando ele sente que ele não importa, ele desengaja, ele não engaja, né? Então, o que é engajamento do paciente? Já é para a gente fazer uma relação entre o engajamento e os direitos dos pacientes. O engajamento ele vai envolver uma parceria ativa em vários níveis do sistema de saúde. Então, essa parceria ativa pressupõe direito à informação, direito à participação, né? E a gente vai ver direito à segunda opinião, vou falar, né, um pouquinho sobre isso mais para o final. Direito, como foi colocado, né, no NHS, como foi demonstrado, também na Holanda, o paciente hoje e os familiares, eles são envolvidos na investigação do incidente de segurança do paciente. Na Holanda isso também existe. Não só. Então, assim, eles estão além do disclosure, eles já estão envolvendo os pacientes na investigação do incidente. Isso é um direito do paciente. Como é que você vai fazer uma investigação sobre algo sobre o que aconteceu comigo e você não vai me envolver? Então, isso é um direito do paciente de participar das investigações sobre incidente de segurança do paciente. Então, vocês veem que a gente tem vários direitos que vão estar entrelaçados com o engajamento do paciente. E esse engajamento, ele tem uma finalidade, né? Ele tem uma finalidade que é inserir o paciente no centro do seu cuidado. E a gente tem que pensar, né, nós que trabalhamos com segurança do paciente, que o cuidado centrado no paciente, ele não termina quando acontece um evento adverso. Por quê? Porque muitas vezes, né, eu vejo que algumas organizações de saúde preconizam cuidado centrado no paciente, mas quando ocorre um evento adverso, toda a abordagem que é, né, trazida para análise do evento ou para o disclosure é uma abordagem que não coloca o paciente no centro. Então, o cuidado centrado no paciente, ele tem que perdurar e ele tem que ser mantido mesmo após a ocorrência de um evento adverso. E as pesquisas mostram que os pacientes, eles querem ser informados e eles querem ser engajados. Então, os pacientes querem participar, tá? Então, é óbvio que alguns pacientes vão apresentar dificuldades, empecilhos para que esse engajamento ocorra ou para que o exercício dos seus direitos ocorram. Mas é importante a gente sempre partir do pressuposto de que eles desejam sim participar e desejam sim ser envolvidos no seu próprio cuidado. Então, o engajamento do paciente, ele também, como a gente havia dito, ele vai ser atravessado por essas abordagens, como o cuidado centrado no paciente, a empatia clínica, a tomada de decisão compartilhada e os direitos dos pacientes. Então, eu vou, né, insistir que não existe engajamento sem respeito de direitos, né? Se eu não informo, se você não participa, né, se você não pode consentir, se você não pode, dificilmente você vai ser engajado, né? E aí, como que a gente engaja se a gente não escuta, né? Aí saiu essa semana da Agência dos Estados Unidos que, em média, os pacientes são interrompidos pelos seus prestadores de cuidados nos primeiros 11 a 18 segundos após começarem a contar a sua história, na consulta, relatarem a sua história sobre o seu diagnóstico. Estima-se que 79% dos erros de diagnóstico estão relacionados com o encontro entre médico e paciente, e até 56% estão relacionados com falhas de comunicação, né? Isso saiu agora na Agência de Pesquisa, Cuidados de Saúde e Qualidade dos Estados Unidos. Então, assim,
a gente está falando de engajamento, mas a gente tem que dar um passo atrás, a gente precisa começar a escutar esses pacientes, porque eles estão sendo interrompidos e eles não estão sendo escutados. Por isso que a gente né, tem o slogan, vamos fazer ouvir a voz dos pacientes. E aí a gente pode perguntar, por que os pacientes não são escutados? Obviamente que há várias, né, a gente poderia aqui fazer várias elucubrações em razão disso. Mas eu queria trazer um conceito que eu acho que é um conceito que vem sendo trabalhado na literatura sobre isso, que é o conceito de injustiça epistêmica, né? A Miranda Fricker trouxe esse conceito de injustiça epistêmica e esse conceito vem sendo aplicado nos cuidados em saúde para mostrar que os pacientes eles sofrem injustiça epistêmica. Por quê? Porque a relação entre o profissional de saúde, ela e isso no Brasil não, tá, gente? Isso no mundo. Ela é uma relação marcada por assimetria de poder. Como eu havia dito para vocês, o paciente ele tem uma vulnerabilidade maior, seja emocional, seja física, seja cognitiva, e a presença, muitas vezes, de relações opressivas. E isso é um desafio para que o paciente seja escutado e a sua fala ela seja levada seriamente em consideração. Então, o conceito de injustiça epistêmica ele vai se dividir na injustiça testemunhal, que a fala da pessoa é desacreditada pelo ouvinte. Eu até te escuto, mas eu não dou crédito ao que você está falando. E muitas vezes os profissionais, eles não dão crédito ao que o profissional está falando. Doutor, olha, esse medicamento não está bom para mim, não está fazendo efeito. Não, mas está sim, né? Não, eu estou sentindo muita dor e muitas queixas de dor não são consideradas. Então, o paciente ele é desacreditado na sua, digamos assim, quando ele testemunha a sua condição. E isso a gente chama de injustiça testemunhal. O profissional de saúde não faz isso porque ele é mau ou porque ele quer prejudicar o paciente. Não é por isso, né? Muitas vezes ele faz isso por uma questão propriamente sistêmica do ambiente de trabalho, do contexto no qual ele se encontra, e por alguns vieses implícitos, né? Alguns vieses inconscientes, e ele menospreza aquela fala do paciente. E a injustiça hermenêutica, o que isso significa? Que aquela interpretação que o paciente está fazendo acerca, né, do seu sintoma ou da sua condição, ela não é levada em consideração, porque o paciente ele é muito emotivo, ou ele está muito abalado, né? Então ele não tem, né, condições, digamos assim, cognitivas de produzir um conhecimento à altura do meu conhecimento, que é um conhecimento técnico. Então, muitas vezes, o que o paciente traz é desacreditado. Então, a gente precisa trabalhar os motivos pelos quais essa escuta não está presente para que a gente possa escutar e garantir o direito do paciente e o engajamento, né? E aqui esse conceito de conhecimento experiencial. Então, se o profissional de saúde ele tem um conhecimento técnico que é baseado nas melhores evidências e obviamente é fundamental para um cuidado de qualidade e seguro, o paciente, ele conhece os seus sintomas, ele conhece como o seu corpo responde. Então, ele vai contribuir para a acurácia do diagnóstico e para o estabelecimento de planos de cuidado. Ele sabe o que vai funcionar para ele e o que não vai funcionar para ele. Eles investem em seu bem-estar e também em melhores resultados de saúde, e os pacientes podem ser primeiras barreiras para eventos adversos, né, na medida em que ele convive ali com a sua condição, ele convive ali e ele percebe os seus sintomas, pacientes e familiares. E eles navegam por todo o sistema de saúde, o profissional de saúde não navega. Então, o profissional de saúde, ele não tem uma concepção, né, digamos, holística do sistema de saúde que só o paciente e o familiar têm. E isso traz uma percepção para o paciente, para o familiar, que é única, que o profissional de saúde nunca vai ter. Então, esse conhecimento experiencial, que é o conhecimento de conviver com uma condição, é um conhecimento único. Inclusive, hoje, nas agências de incorporação de tecnologia em saúde, pelo mundo, já estabelecem o conhecimento experiencial do paciente como tão importante quanto as melhores evidências que são produzidas.
Então, os pacientes, eles são os primeiros a perceber quando um sintoma muda, quando os impactos do tratamento, seus efeitos adversos, por isso que ele tem que ser escutado, né? Porque ele, como eu havia dito, ele é uma barreira para eventos adversos. E eles têm também insights que vão ser trazidos, mas o paciente, ele tem muito medo de falar, ele tem muito medo de incomodar, ele tem muito medo de ser chato, de ser paciente difícil. Então, a agência, né, essa agência dos Estados Unidos, que eu falei para vocês, ela estabelece, né, eu achei muito interessante, 2 tipos de comportamento para os profissionais de saúde: comportamentos invocativos e comportamentos de apoio. Então, o profissional de saúde, ele precisa invocar, convidar o paciente para que ele se sinta bem-vindo nessa participação, e ele precisa apoiar para que ele tenha senso de autoeficácia, porque muitas vezes os pacientes não participam porque eles acham que eles não vão conseguir, eles não entendem, então eles precisam acreditar que eles vão conseguir participar do seu cuidado. Aqui, para a gente já ir fechando, é o caso da Martha Mills, que aconteceu no NHS, né? A gente estava falando do NHS, é um caso que saiu na mídia do Reino Unido semana passada, e a Martha era uma menina de 14 anos, ela estava andando de bicicleta, ela caiu e sofreu uma lesão no pâncreas e foi para um hospital no NHS. E a mãe dela, né, ela teve uma sepse, e a mãe dela começou a falar: olha, minha filha não está bem, minha filha está com hemorragia, e a mãe dela não foi escutada. E aí, diferentemente do Brasil, lá tem uma lei que obriga as organizações de saúde a realizarem um disclosure e a pedir desculpa. E aí, realmente, a instituição de saúde reconheceu que a mãe não foi escutada, e o mais triste, que se essa mãe tivesse sido escutada, a Martha não teria morrido. Então, ela morreu porque a mãe não foi escutada. Então, a gente tem que... e isso, a gente tem casos no Brasil, vários casos, de que a família está falando e a família não está sendo ouvida. Ou o paciente está falando e aí a gente tem uma morte que poderia ter sido evitada. E agora, no Reino Unido, diferentemente do Brasil, né, nesse ponto muito mais avançado, eles estão discutindo um novo direito do paciente. Quer dizer, novo, no sentido que é o direito à segunda opinião em determinados contextos. E aí a mãe da Martha poderia ter o direito de falar: não, vocês não querem me escutar, mas eu vou chamar aqui um outro profissional para ver a minha filha. Ok, que em tese você pode fazer isso, mas é muito diferente quando você tem um direito escrito que garante, né, aos familiares, né, a chamar um outro profissional de saúde quando você sente que você não está sendo escutado, né? Então, eles estão discutindo esse novo direito do paciente. Então, vocês veem assim que, infelizmente, no nosso país, a gente está muito longe, né, de lidar com o direito do paciente dessa forma que eles lidam em vários países, e aqui o exemplo é do Reino Unido. Então, para fechar, o direito do paciente, ele vai informar os pacientes acerca da qualidade do cuidado que eles podem exigir enquanto titulares do direito. Então, nesse exemplo, o direito à segunda opinião, em contextos críticos, a gente está falando de qualidade, a gente está falando de segurança, né? Então, é muito importante, porque você pode até... Não, mas a pessoa pode pedir, mas não é assim. As pessoas não sabem que elas podem, os pacientes não sabem, os familiares não sabem. Então, é importante que isso esteja expresso, né? E não é à toa, né, que a maior parte dos países desenvolvidos, do ponto de vista, né, desse ponto de vista, tem leis de direito dos pacientes. Não é à toa que tem lei porque precisa ter, tem lei porque isso é necessário, está escrito. Então, o direito do paciente, ele objetiva, né, um cuidado responsivo que responda às necessidades do paciente, suas vontades, suas preferências, e digno, né? E ele implica parceria. É muito importante. O direito do paciente jamais pode ser visto como algo, uma ferramenta contra o profissional, e sim sempre como uma relação de parceria, né? Então, qual é o papel desse profissional de saúde, né? Queria deixar aqui a última frase, que são 2 pesquisadores do Canadá que estudam um modelo de Montreal, que é um modelo, né, de participação do paciente, um modelo muito avançado,
e que ele diz que não é a cura, mas buscar a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Então, eu agradeço muito, Salvador, a atenção de vocês. Muito obrigada. Aline, que coisa te ouvir, assim, é a segunda vez que eu te vejo falando, né, e tu ainda trouxe as coisas mais recentes aí, o relatório da semana passada aí do... Carta, não é relatório, é uma carta de direitos da OMS, né, lindo, trabalho maravilhoso, e Aline, eu estava pensando aqui, que conectando as duas apresentações, né, eu sou de um tempo, Aline, quando eu fiz faculdade de medicina da década de 90, eu ainda tive alguns professores que diziam o seguinte: não chega muito perto do paciente para não te envolver. Sabe? E me dá dor de dizer isso, mas é verdade. Eu ouvi isso de professores, eu tinha 20 e poucos anos, e era a maneira como a gente, de uma certa forma, era treinado. E não era a minha faculdade, eu acho que isso é o espelho das faculdades da área de saúde como um todo. E aí eu estou até expandindo isso, não só para medicina, mas para outras áreas, aí, enfermagem, farmácia e tal. Até a enfermagem, ela sai muito na frente nessa questão do cuidado, porque, obviamente, segurança do paciente nasce dentro da enfermagem, né? Mas, em especial, a medicina sempre foi muito hierárquica, né? Sempre muito centralizadora do conhecimento. E tem uma coisa de quebra de poder, né? Essa coisa do... Porque, na medida que eu detenho o poder do conhecimento, né? Aquele slide que você mostrou do vertical e do horizontal, né? Cada vez as coisas estão mais horizontalizadas. Os pacientes chegam para a gente no nosso consultório hoje, felizmente, já com muito mais informação. Eu já estudei isso, estudei aquilo, e às vezes até, eu te confesso que mesmo eu, com todo um treinamento que eu tenho, às vezes até eu faço uma contra-reação disso. Não, só um pouquinho, e é claro que isso leva um tempo. Nós estamos vivendo uma revolução absurda, Aline, né? Uma revolução... E o teu slide, outro da Revolução ali também foi ótimo, né? Eu gostei, é que não conhecia aquele autor, eu vou pesquisar ele, da Revolução do Paciente, porque estamos vivendo nos últimos anos, e talvez as pessoas não tenham se dando conta disso, né? Que tu tá pegando o sistema de saúde, tá virando de cabeça para baixo, e nós estamos, claro que evoluindo para uma coisa muito melhor, né? E não tem outra alternativa, é isso que nós temos que fazer, mas eu acho que a gente realmente tem que estar aberto a isso aí, porque... eu fico imaginando o quão longe nós ainda estamos ali nos bancos das faculdades, por exemplo, né? Lá na PUC, onde eu ainda tenho vínculo de professor, na PUC do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu, há 2 anos atrás, incluir na escola de medicina uma disciplina obrigatória de segurança do paciente. Eu até já vou vir agora com um dos tópicos, agora na reunião próxima, eu já vou dizer, gente, nós temos que incluir uma aula específica sobre os direitos do paciente, né? Talvez até nós vamos te chamar para dar uma aula lá. Mas é sério, porque realmente é uma revolução em transformação, e outras escolas, como a da PUC, assim, são poucas, né? Que têm, vamos dizer assim, a obrigatoriedade de fazer uma disciplina de segurança, falar de direito do paciente e tal. Então, assim, maravilhoso. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas tuas explicações. Gente, Carol, tu está me ajudando no chat, eu começo a falar aqui e fico emocionado, né? A apresentação da Aline foi de tirar o fôlego mesmo, então foi sensacional. Entendo completamente. Tem uma pergunta aqui da Marina, Aline, que ela diz assim: quais as estratégias envolvendo a equipe multidisciplinar você considera mais eficazes para colaborar com o engajamento do paciente em sua segurança? Obrigado, Carol. Obrigada, Carol. Então, né, existem várias estratégias, né, mas eu assim, queria ressaltar essa que, né, eu até falei da agência dos Estados Unidos, e que eles estão, digamos assim, trabalhando essa estratégia agora, e que, para mim, que estudo direito do paciente, porque esse é o meu olhar, né, da onde eu falo, faz muito sentido, que é né, esse comportamento, né, da invocação de convidar o paciente. Olha, você é bem-vindo, você faz parte da equipe, família, você faz parte da equipe, se sinta à vontade aqui nessa equipe, sabe? Eu acho que isso cria uma ambiência para o engajamento, porque engajamento tem que ter ambiência, né? Não é só aplicar, não, eu vou aplicar o que? O teach back. Não, senta aqui, vou fazer o teach back. Não, tem que criar
um vínculo, uma conexão, né? E aí recruta empatia, né? Então, assim, então eles falam, né, desse comportamento que ele, né, de invocação, de convite, e o comportamento de apoio. Ele precisa se sentir apoiado para ser engajado. Então, na equipe multi, né, você tem psicólogo, né, você tem enfermeiro, enfim, você tem vários profissionais que podem sim contribuir para esse apoio para o letramento, apoio para ele falar, né, perguntas abertas, a gente sabe disso. Então, tem vários, digamos assim, mecanismos para que essa equipe multi, que, obviamente, né, em contextos multi, isso traz aspectos positivos, porque outros profissionais vão ajudar a construir essa ambiência para que o paciente possa ser engajado, né? Muito legal. Aline, muito, muito obrigado. Eu sei que tu tem um compromisso na sequência, né? A Aline, disputadíssima a agenda dela, ela já vai sair daqui, já vai entrar em outra ali. Eu agradeço demais por tu ter participado aqui com a gente. Se tu não te importar de deixar no chat ali o teu contato ou pelas tuas redes sociais, para que as pessoas possam depois entrar em contato contigo. A Aline também é uma das membros mais ativas da Sobrasp aí, né? Está envolvida em tudo que é comitê e coisa aí. A Sobrasp deve muito enfim, ao teu trabalho e à tua ajuda, e te agradeço demais, Aline, tá? E deixo aberto aqui para tuas considerações finais, então. Não, eu que te agradeço muito, porque eu sei que esse espaço é um espaço... Imagina, eu vi a palestra, né, sobre investigação, e eu, assim, fiquei encantada, né? Olha onde a gente quer chegar, né? Eu sempre penso assim, nossa, eu adoro ver coisas que me emocionam e me impulsionam, né? Quando a gente vê, não, eu quero chegar no paciente ou familiar sendo engajado na investigação de incidente de segurança do paciente. Então, assim, né, muito obrigada, esse é um espaço muito privilegiado do ponto de vista, né, tanto das pessoas que estão aqui conosco nos assistindo, quanto também, né, da sua legitimidade que você traz para esse espaço. Então, eu agradeço muito em poder falar de direito do paciente nesse espaço, e com a sua presença e da Carol também. Muito obrigada. Joia. Grande beijo para ti. Beijo. Muito obrigado, tchau. E bom trabalho aí. Obrigada, prezados tchau, amigos, tchau. Estamos encaminhando o nosso encerramento aqui com chave de ouro, né? Então, assim, eu tô coração cheio, repleto de alegria aqui. Acho que foi uma semana espetacular, né? Nós tivemos aí mais de 500 inscritos, tivemos uma média de público excelente em todos os dias, todas as sessões, tá? Quero anunciar para vocês que em seguida nós já estaremos com as publicações todas no YouTube, né, Carol? Nós vamos estar disponibilizando todos os dias no YouTube, vamos ter os cortes também nas nossas redes sociais, nos acompanhe aí. Quero fazer um registro muito, muito especial ao Hospital Amaral Carvalho, está lá cheio de gente nos olhando aí. Hospital Amaral Carvalho, o que é o comprometimento de gestão das pessoas, dos gestores, assim, a gente fica realmente de coração assim radiante, né, de ver o comprometimento de vocês em fazer o melhor para os pacientes aí. Muito, muito obrigado a todos vocês aí, parabéns pelo trabalho. Estou devendo uma visita presencial aí, quando eu for a São Paulo, eu vou a Jaú para a gente se ver, tá bom, gente? Muito obrigado. Mais um último agradecimento especial à Bayer, em nome aí o Gustavo Lemos, né, que nos apoiou nos dois eventos desse ano, no Sinergia e agora na Semana Internacional também. Gustavo, grande abraço, né? E muito obrigado também à MV, aí, em nome do Paulo e do Valmir, que foram as pessoas que também estão acreditando e têm desempenhado um papel muito importante aí no sentido de impulsionar a segurança do paciente no nosso país. Um beijo no coração de todos vocês e a gente vai se encontrando por aí. Carol, contigo para os nossos encerramentos finais aí. Maravilha, obrigada, Salvador, obrigada a todos. Se puderem deixar sua palavra de como estão saindo da nossa semana, terceira Semana Internacional de Segurança do Paciente, se puderem escrever aqui no chat, a gente vai montar uma grande nuvem de palavras para tentar seguir essa energia, né? A gente se abastece muito quando a gente está em comunidade e a gente fica muito feliz com a presença de todos aqui conosco. Então, vamos seguir trabalhando pela segurança do paciente. Muito obrigada a todos. Beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.